Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou passando aqui por essa tarde para deixar uma pequena reflexão para você nesta oportunidade. Estamos vivendo em uma sociedade em que muitos questionam a respeito da existência de Deus. E muitos, com seus argumentos arrogantes, querem dizer que Deus não existe, justamente por haver tantas guerras, tantas fomes, tantas dificuldades, tanta violência no mundo. E eles então, olhando para tudo isso, afirmam que Deus não existe. Uma certa vez, um homem, ele estava evangelizando, ele estava pregando o evangelho, e ele entrou então dentro de uma barbearia. E quando ele abordou o dono daquela barbearia, ele abordou esta questão exatamente por Deus ser amor, Deus ser misericordioso, Deus ser compassível. E aquele dono daquela barbearia, com muita arrogância então, ele faz essa pergunta para o homem de Deus. Você está me dizendo que Deus existe, que Deus é amor, que Deus é tudo isso. Mas eu quero então que você me explica o porquê há tanta violência no mundo. Se Deus existe, por que há tantas guerras? Se Deus existe, por que há tantas fomes? Se Deus existe, por que os homens roubam? Se Deus existe, por que há tanta inveja? E ele foi então questionando o homem de Deus e afirmando que Deus não existe justamente por causa de tantas coisas más que acontecem no mundo. Porque se Deus existisse, segundo ele, tudo isso não existiria. E aquele homem de Deus, ele com muita calma, parou, pensou, e ele olhou para fora da barbearia, e ele viu em um ponto de ônibus um senhor com o cabelo comprido, com a barba comprida, e ele foi então até aquele lugar e trouxe aquele homem para dentro da barbearia. E quando ele chega com o homem dentro da barbearia, ele então diz para aquele jovem, aquele dono daquela barbearia, ele diz assim: os barbeiros não existem. Então aquele jovem olhou para o homem e disse assim: por que você está dizendo isso? Claro que os barbeiros existem, olha eu aqui, eu estou aqui. E ele afirmou dizendo: os barbeiros não existem. E aquele homem então ficou intrigado e fez a pergunta para o homem de Deus: mas por que você está dizendo que os barbeiros não existem? E aquele homem de Deus, ele olhou para ele e disse assim: se os barbeiros existissem, então não teríamos pessoas como essa na rua, cabeluda e barbuda. E aquele barbeiro, cheio de arrogância, olhou para o homem de Deus e disse assim: os barbeiros existem, mas são elas que não procuram nós. Porque se elas procurassem nós, elas não estavam assim cabeluda e barbuda. E o homem de Deus olhou para ele e disse assim: então, Deus existe. As pessoas estão nesta miséria, na fome, na guerra, na prostituição, na violência, justamente porque não procuram a Deus. Mas Deus existe. Fica essa reflexão, queridos, para nós nessa tarde. Deus existe. O problema é que nem todos procuram a Deus. Nem todos buscam a Deus. Nem todos recorrem a Deus. E nem todos reconhecem a Deus. Que essa reflexão fique para o teu coração, para a tua meditação, nessa tarde de segunda-feira. Que Deus abençoe a tua casa, tua família, teu ministério, em nome de Jesus.